Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo quinta-feira com as principais informações e notícias do São Paulo. E hoje o Rui Costa apareceu em entrevista e acabou fazendo grandes atualizações referente ao nosso São Paulo Futebol Clube. E aqui eu vou fazer um resumão para vocês, falar também sobre a situação do Oscar, renovações contratuais do São Paulo, patrocínio e muito mais. Mas antes, já te convido para subir o like e se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso trabalho. E se possível, dá também aquela hypada no vídeo que fortalece demais o nosso conteúdo. Bom, rapaziada, primeiramente, já vamos atualizar a situação de patrocínio, tá? Como eu trouxe para vocês nos últimos dias, o São Paulo vem avançando com a Unimed Seguros para fechar um patrocínio na barra traseira da camisa do São Paulo, onde ficava a Blue Saúde. Já temos informações mais ou menos referente a valores, tá? Por enquanto, somente especulações, nada ainda oficial. Que o São Paulo vai receber cerca de 15 milhões por esse patrocínio, 3 milhões a mais comparando com a Blue Saúde, que era 12 milhões de reais. Então, um avanço aí nessa nova parceria do nosso São Paulo Futebol Clube. Bom, pessoal, como vocês sabem, o Flamengo tá igual carniça atrás do Marcos Antônio, mas o Rui Costa, ele garantiu que o jogador não vai sair do São Paulo e, segundo informações também, tá? O São Paulo só pretende negociar futuramente o Marcos Antônio para algum time da Europa e não aqui para o Brasil. Ele foi questionado referente à situação de renovações do São Paulo, inclusive também a do Marcos Antônio, onde complementou que o São Paulo vai comprar o jogador de forma definitiva. Ele revelou também que nesse ano existia uma cláusula contratual onde, se o Marcos Antônio entrasse em uma partida nesse ano de 26 e se o São Paulo fosse vitorioso em uma partida, então era só entrar em campo e ter uma vitória que o São Paulo seria obrigado a contratar de forma definitiva o Marcos Antônio. E isso aconteceu e no meio do ano o São Paulo vai exercer a compra dele e depois vai pagar a Lazio de forma parcelada. Então, qualquer conversa de times interessados no Marcos Antônio hoje precisa passar pelo São Paulo, porque ele já é jogador do São Paulo. Ainda não de forma contratual, nada assinado ainda, mas o São Paulo vai exercer ainda a compra definitiva do jogador. Ele vai ter uma valorização também salarial, vai ganhar um bom salário no nosso São Paulo Futebol Clube, visto também, né, o interesse do Flamengo, outros times também sondando a situação do jogador. Tem boatos surgindo, eu não sei se isso de fato procede, que eu só vi meio que por cima, de que o Flamengo estaria disposto a pagar cerca de 2 milhões de reais por mês para o Marcos Antônio fechar com o Flamengo, e mesmo assim o jogador está optando em ficar no São Paulo. Hoje, os salários do Marcos Antônio no São Paulo é abaixo de 1 milhão de reais, mas certamente após a compra definitiva esse valor será um pouco ali superior a 1 milhão de reais no São Paulo. Sendo assim, não há nenhuma possibilidade do São Paulo perder o Marcos Antônio. Uma boa notícia, rapaziada. Bom, referente ao Caleri e também Lucas Moura, o Rui Costa, em entrevista para o UOL, ele revelou que o São Paulo pretende renovar o contrato desses dois jogadores, que por sinal, ele já até conversou com o staff do Lucas Moura para avançar em uma conversa aí de renovação contratual. Referente ao Caleri, ainda não aconteceu nada, não teve nenhum contato ainda com o staff do atleta, mas são dois jogadores que o São Paulo quer contar, tá? Então a ideia é que todos esses fiquem no São Paulo. O Luciano já fechou com o São Paulo, resta somente o anúncio, estava até previsto para ser essa semana, até o momento não aconteceu. E o Sabino, após o Luciano, será o próximo a ser noticiado aí, confirmado de forma oficial, que também será jogador do São Paulo por mais um período, tendo seu contrato renovado. E sobre o Coutinho, o Rui Costa também foi questionado, assim, de forma bem simples, tá? E o Coutinho, tá livre, hein? Seria uma boa. Ele respondeu o seguinte para o UOL, que é um grande jogador, sem dúvidas, mas já temos grandes jogadores do São Paulo e morreu o assunto. Então nem estendeu conversa referente ao Coutinho,
que é um jogador que a torcida está pedindo bastante no São Paulo. E sobre o Alisson, rapaziada, ele acabou revelando também que o Alisson melhorou os números físicos, dando a entender que ele estava mal fisicamente, tá? Ele meio que defendeu um pouco o Alisson referente à visita lá no Corinthians, porque já estava encaminhado que ele seria reforço do Corinthians, teria que fazer exames e tal. Então era algo assim normal essa ida do Alisson para o Corinthians, mas o torcedor não quer saber disso, tá? Então o Rui Costa fez uma ponte ali, né? Meio que um lobby positivo para a imagem do Alisson, visto que ele disse que ele está integrado no elenco do São Paulo e hoje não liberou o jogador para ter novas negociações. Então hoje o Rui Costa, ele que disse isso, não libera o Alisson para negociações, dando a entender que logo aí ele pode aparecer em algum momento atuando no São Paulo. Ele até entendeu, ele revelou isso também, que o momento, né, por tudo que aconteceu, todo o contexto, era interessante negociar ele para um outro time. Mas isso não aconteceu porque os times queriam, né, o jogador de graça, até tinha interesses, mas a questão é que quando o São Paulo fazia uma exigência financeira, aí os clubes meio que recuaram e por isso o Alisson vem ficando no São Paulo. Ele não queria ceder o Alisson de graça no mercado e nesse ponto tá certo aí o Rui Costa. E ele falou, rapaziada, que o Crespo conversou recentemente com o Alisson e explicou todo o processo para tentar encaixar o Alisson novamente no São Paulo, visto que hoje ele vem correndo meio que por fora. Mas ao meu entender, vendo essa entrevista do Rui Costa, parece que o Alisson, em algum momento aí, deva aparecer entre os relacionados do São Paulo em algum momento, tá? E sobre o Oscar, rapaziada, ele também, né, fez ali algumas explicações, contextualizou um pouco o momento do Oscar, né, tudo que aconteceu e tal, tentou meio que deixar a imagem do atleta de forma positiva. Pelo que parece, é mais questão do staff do atleta fazendo algumas exigências e não do Oscar, foi o que eu entendi, tá? Mas ele tentou meio que amenizar a imagem do Oscar junto à torcida. O Rui Costa tem meio que esse perfil, né? Ele fez isso com o Alisson, fez isso agora com o Oscar, até sobre a diretoria passada do São Paulo, ele não quis falar nada referente à diretoria e tal, respeitando porque ele ficou ali um ciclo de 5 anos com os caras e não seria justo agora falar mal deles. Até é meio que compreensível esse ponto aí, tá? Mas enfim, sobre o Oscar, ele não quis falar detalhes de valores, falou que tem sigilo, né, para não revelar detalhes das negociações. Mas segundo o Pedro Lopes do UOL, ele conseguiu apurar melhor um pouco a situação e disse que o Oscar receberia um valor de 2 milhões de euros por luvas, né, pela assinatura de contrato com o São Paulo, que dá cerca de 12 milhões e 300 mil reais na cotação atual aí, tá? Então isso seria diluído nos salários do jogador durante os 3 anos de contrato. Então é um bônus, né, pela assinatura, esse valor que o Oscar teria direito. Então esse valor, segundo informações, o Oscar não queria abrir mão, porque ele assinou o contrato. E se você, meio que for olhar um pouco essa questão, né, geralmente a assinatura é pago à vista pelos clubes, né? O bônus e tal, parcela em poucos meses. E o São Paulo, nesse meio tempo, ainda ficou devendo o jogador referente a direitos de imagem. Cerca de 10 milhões de reais é o valor que o São Paulo deve ao Oscar. Então, rapaziada, eles entendem, né, o staff, advogado do jogador, que ele teria direito a receber todo esse valor pela assinatura. Eu até entendo, tá? Porque se o São Paulo fosse um clube que tivesse dinheiro, pagaria à vista essa grana. E mesmo dando o BO que deu, o São Paulo não teria o direito de pedir de volta esse dinheiro, tá? Então, é uma questão que é meio complexa para resolver. O Rui Costa comentou isso também na entrevista, porque não é algo que o clube quer rescindir, nem o jogador, é algo de um fator maior que aconteceu, né? Um fato maior que aconteceu que precisa ser
acertado entre as partes. O Rui Costa revelou que teve conversas com o Oscar, o staff do atleta, advogados tanto do São Paulo quanto também do Oscar, para acertar todos esses detalhes aí pendentes. A expectativa é que na próxima semana isso tudo seja resolvido. Então, só para resumir para vocês, pessoal, o Oscar ele está cobrando ao São Paulo o valor das luvas e os direitos de imagem que estão pendentes, tá? Tem imagens atrasadas aí de um bom tempo com o jogador e ele quer receber isso, tá? E segundo atualizações do Globo Esporte, o jogador ele queria receber tudo o que o São Paulo deve à vista, mas ele topou parcelar até o final de 2027. E o Globo Esporte complementa com a seguinte informação de que o Oscar cobra do São Paulo cerca de 7 milhões de reais pelas imagens atrasadas, mais os valores de que ele teria direito referente à luva assinada até o fim do seu contrato final de 2027. Então, dá a entender que o Oscar não quer abrir mão das luvas, né, que ele assinou o contrato com o time do São Paulo. Então, parte da torcida, entendo também isso, tá? Que acha o ideal ele não receber pelo tempo que ele não iria jogar no São Paulo. A questão de salários, de fato, ele não vai receber. Mas as luvas, rapaziada, igual eu falei para vocês, é algo que geralmente apaga a vista. E como o São Paulo hoje tem outros modelos de contratações e tal, e acaba diluindo tudo nos salários, né? Tem a questão aí que fica, né? Que esse valor, se o Oscar não facilitasse lá atrás, né? Para o São Paulo pagar de forma parcelada, talvez não assinaria o contrato com o São Paulo e ele meio que topou o São Paulo pagar esse valor de forma parcelada, que é separado dos salários. Então é até meio compreensível isso, mas seria o ideal de fato o Oscar abrir mão, né? Ajudar o São Paulo, olhando a questão financeira que o São Paulo vive hoje, pelo que aconteceu com o próprio Oscar em 2010, quando ele foi para o Inter e a torcida chama ele de Judas por conta disso. Então seria o momento dele meio que amenizar um pouco a imagem negativa que ele deixou com o São Paulo um tempo lá atrás. Mas aparentemente o Oscar não faz questão. E eu alertava vocês aqui no canal, quando o São Paulo sondava a situação dele, queria contratar, que ele é isso aí, é um jogador que gosta de dinheiro, ele não quer ajudar o São Paulo nesse ponto aí, tá? Mas a expectativa é que na próxima semana seja tudo resolvido, tá? E sobre reforços, o Rui Costa foi questionado se vai chegar mais algum reforço, tá? Ele falou que confia no elenco do São Paulo de hoje, principalmente com os que chegaram e os que ficaram aqui no São Paulo, e complementou também dizendo dos meninos da base que precisam ter um pouco mais de espaço no time principal do São Paulo. Ele falou que nas contratações precisa ser mais criterioso no mercado para não impactar no crescimento da molecada de Cotia. E ele também concluiu que hoje o elenco principal do São Paulo conta com 11 jogadores de Cotia. Na avaliação do Rui Costa, o elenco do São Paulo está pronto, mas vai depender de oportunidades que surgirem no mercado da bola. E falou também que o São Paulo tem um time competitivo aí, né? Que é um time que pode competir em qualquer nível, confiando no poder do elenco do São Paulo. Mas segundo a nossa apuração, o São Paulo ainda tenta a contratação de mais 2 jogadores, muito por conta de pedidos do Hernan Crespo, tá? São Paulo quer um camisa 5, um jogador de meio de campo ali, e quer um jogador de beiradas de campo, de velocidade, drible, 1 contra 1. Como adiantei para vocês alguns dias atrás, o São Paulo já tem conversas com um jogador de beirada de campo, mas até o momento não surgiu nenhum detalhe a mais, nenhuma notícia revelando qual que seria o jogador e tal. Nada ainda foi divulgado, certamente São Paulo tratando com sigilo. Bom, pessoal, e antes de fechar, quero deixar um aviso para vocês que no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, eu deixei para vocês alguns links de promoções do São Paulo, camisa, blusa, com ótimos preços. Então aproveite, dá uma navegada nos links que eu deixei para vocês aqui no primeiro comentário fixado. Tem muito produto barato do São Paulo, blusa por R$160,
Vale muito a pena a coleção do ano passado. Aproveite aí se você ainda não tem, tá? Vou ficando por aqui. Essas são as principais informações de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Valeu? Tamo junto, rapaziada.